Oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu espero que você esteja bem. Eu estou muito bem. E melhor agora porque agora é o momento da gente parar para conversar com Deus. E hoje nós vamos falar a respeito de gratidão. Você já parou para agradecer a Deus hoje pelas coisas que Ele te deu, que Ele te dá? Talvez você diga para mim, Thaís, mas eu não tenho nada para agradecer. Será mesmo? A minha Bíblia já está aqui aberta. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 11. Lucas 17, 11 ao 17. Que diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar seus sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levanta-se e vá. A sua fé o salvou. Trechinho curto, mas que tem grandes ensinamentos do nosso bom mestre para cada um de nós. Vamos lá. 10 leprosos. A lepra naquela época não tinha cura. Para que você consiga entender o quão difícil era essa doença, a pessoa que era diagnosticada com lepra, ela tinha que viver numa cidade isolada, juntamente com outros leprosos. Então ele saía da sua família, ele saía do seu trabalho, saía de tudo que era de costume para viver isolado. Era uma quarentena. Só que era uma quarentena que só acabava com a morte. A lepra não tinha cura. Para você ter uma ideia, à medida que o tempo ia passando, essas pessoas elas iam sendo mutiladas por conta da doença. Perdiam, além da sua saúde, né? Perdiam seus órgãos, perdiam a parte do corpo, suas partes do corpo, né? Ia se perdendo com o tempo o nariz, dedos, pernas, até que essa pessoa chegava ali à morte. Então, o leproso, ele não tinha muito o que se esperar da vida. Ele não tinha motivos para agradecer, porque só lhe restava a morte. E a Bíblia diz a respeito desses 10 homens, né, que estavam nesta condição, que Jesus se pôs no caminho deles. Lembrando também que ninguém podia se aproximar dos leprosos, porque a lepra era uma doença contagiosa. Mas a Bíblia diz que Jesus ali, caminhando por Jerusalém, né, estava indo em direção a Jerusalém, passou entre a divisa de Samaria e Galileia. E justamente ali nesta divisa ficava esta cidade dos leprosos. E quando esses leprosos avistaram Jesus de longe, eles começaram a gritar em alta voz, né? Jesus, mestre, tem piedade de nós. Aqueles homens sabiam quem era Jesus, sabiam do poder que Jesus tinha. Então, eles gritam, vendo em Jesus a salvação, a cura para o seu problema. E Jesus disse para ele: olha, vão se mostrar os sacerdotes, porque naquela época o sacerdote que dava diagnóstico de qualquer doença. E o interessante é que a Bíblia diz que enquanto eles iam, foram purificados. Olha um milagre diferente dos outros, que Jesus tocava no cego e o cego voltava a ver, né? Jesus dizia para o paralítico, anda, e o paralítico no mesmo instante andava. Não, esse foi diferente, porque enquanto eles iam caminhando, o milagre aconteceu. Então, aqueles homens precisaram ter fé. Outro ponto interessante, eles foram curados e 9 deles
por terem passado tanto tempo longe de suas famílias, é bem provável que tenham voltado para casa, para o conforto, o aconchego da sua família, para mostrar que estavam curados, tenham voltado para suas atividades rotineiras. Mas um deles agiu de maneira diferente. Ao invés de ir para casa, ao invés de correr para os afazeres da sua vida, esse homem lembrou-se de Jesus. E ele voltou para agradecer aquele ato. Ele voltou para agradecer porque Jesus tinha salvo a sua vida. E Jesus disse para ele: meu filho, não eram 9, no total não eram 10 vocês? Todos não foram curados ou só foi você? E como é que pode somente um voltar para agradecer? E Jesus disse para ele: ó filho, vá, a sua fé te salvou. Esse homem, ele teve uma salvação aceita, ele aceitou a salvação de Cristo. E muito maior do que isso foi o espírito de gratidão que estava no coração dele. Ele voltou para agradecer ao seu mestre. Ele soube reconhecer a bênção e o milagre que Jesus tinha feito na vida dele. E quantas vezes nós não somos gratos pelas coisas que Jesus nos dá, né? Pelas bênçãos que ele nos dá. Mas talvez você olhe para mim agora e diga: mas Thaís, eu não estou conseguindo achar um motivo para gratidão. Então vamos lá. Se você está me vendo e me ouvindo agora, isso significa que você tem 2 motivos para agradecer. Você vê e ouve. Muitas pessoas não veem nem ouvem. Se você está me vendo, você está me vendo de um aparelho telefônico ou até mesmo de um computador. Tem pessoas que não têm esse privilégio. Você tem uma casa, você tem uma família, você tem o alimento, por pouco que seja, mas Deus não te deixa faltar. E se a gente for ficar aqui falando das coisas que você tem e não percebe, das bênçãos que Deus te dá e não percebe, a gente vai precisar levar aqui horas e horas falando. Mas essa passagem mostra que Jesus, ele espera que sejamos gratos por tudo aquilo que ele nos dá. Porque ele nos dá coisas que nós não merecemos, porque nós somos ingratos com esse Deus de amor. Mas mesmo assim, por amor a cada um de nós, ele não deixa de nos abençoar. Então pare para pensar um pouco. Seja mais grato ao Deus que te dá tudo, ao Deus que cuida de você, que dá os livramentos que você nem sabe que existe. Mas seja mais grato. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você ama. Seja grato a Deus pela vida de cada uma dessas pessoas também. Curta e compartilhe o nosso canal Trago Verdades, para que juntos possamos vir a proclamar o Evangelho de Cristo. Fica bem, até a próxima e seja grato a Deus.